Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então você abre em Gênesis e aí você vai para Êxodo, em nome de Jesus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. Tem que nascer da água, tem que nascer de Deus, tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus. O mundo tem o que esquecer, a velha vida abandonar. Tem que olhar para Cristo, Tenho que olhar para Cristo, orar também vigiar, orar também vigiar. Temos que obedecê-lo em tudo. Tenho que obedecê-lo em tudo. Tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus Até o fim da estrada, até o fim da estrada. tem que nascer da água, Tem que nascer da tem que água. nascer de Deus, Tem que nascer de Deus. tem que nascer do Espírito Santo, Tem que nascer do Espírito Santo para ser um filho de Deus, para ser um filho de Deus. tem que nascer da água, Tem que nascer da tem que nascer de Deus, Tem que nascer de Deus. tem que nascer do Espírito Santo, Tem que nascer do Espírito para ser um filho de Deus, para ser um filho de O Deus. mundo tem o que entender, O mundo tem o que esquecer, a velha vida e abandonar, a velha vida e abandonar. tem que olhar para Cristo, Tenho que olhar para Cristo, orar também vigiar, orar também vigiar. temos que obedecê-lo em tudo. Tenho que obedecê-lo em tudo. Diga para ele, tenho que crer na palavra, Tenho que crer na palavra, ser fiel a Jesus, ser fiel a Jesus até o fim da estrada, até o fim da estrada. Coloque as mãos no seu coração em cima da Bíblia e feche os seus olhos e cante. Tem que nascer de Deus, Tem que nascer de Deus. tem que nascer do Espírito Santo, Tem que nascer do Espírito para ser Santo um filho de Deus, para ser um filho de Deus. É verdade, meu Deus, e que através da sua palavra, da sua direção, nós venhamos nascer, meu Deus, do teu Espírito, da tua palavra, meu Deus, da tua voz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos dá a direção, meu Pai,
não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Diga graças a Deus, diga eu creio, em nome de Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus, Êxodo 8, versículo 28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Diga graças a Deus, gente. Então, aqui, eu creio que muitos já conhecem a história do povo hebreu. O povo que estava durante muitos anos escravizado, o povo que sofria na mão de Faraó durante muitos anos, e aí Deus, ele levanta um libertador. Deus levanta um homem, que é Moisés, e capacita ele para que ele venha ser o libertador daquele povo. Só que Faraó, ele tem um coração duro. Faraó, tendo o poder e a autoridade sobre aquele povo, ele não deseja deixar que aquele povo venha sair do jugo da escravidão. Só que Deus, ele desceu a fim de livrar esse povo das garras de Faraó. Deus, ele desceu a fim, lógico, porque o povo se voltou para Deus. Deus, ele ouviu o clamor daquele povo e decidiu livrar eles daquela escravidão. E aí, o Faraó resistindo, até que aqui nessa praga aqui que nós lemos, a quarta praga, que vai ser 10, mas a quarta praga, ele já começa a balançar, ele já começa a balançar, a desistir. Por quê? Porque além de Deus mandar as pragas, a cada praga que Deus mandava, afrontava um Deus do Egito, afrontava Deus a qual os egípcios e o faraó servia, e também afetava o povo, os egípcios, principalmente Faraó. Então, ele aqui nesse momento, ele faz uma proposta. Qual é a proposta dele? É isso que nós lemos. Eu vou deixar vocês ir, oferecer sacrifício ao Senhor, para que vocês façam a sua festa, a festa ao Senhor, ofereça o sacrifício ao Senhor. Porém, é o que está dizendo aqui, porém, vocês não vão muito longe. Vocês podem ir para esse sacrifício ao seu Deus, ao seu Senhor, mas não vá muito longe. E ainda mais ele diz: e além de você não ir muito longe, orai também por mim. O faraó aqui vai representar o diabo. O diabo, ele tem as artimanhas, ele tem a maneira dele de negociar com o ser humano, negociar com a pessoa, para fazer, muitas das vezes, a pessoa se desviar da fé. Você viu que, por causa que ele estava resistindo, a pressão que ele estava sofrendo, o faraó, ele falou: vão oferecer sacrifício ao Senhor. É a mesma coisa que muitas das vezes o diabo propõe. O diabo
às vezes, ele permite que mesmo a pessoa ela venha para a igreja. Às vezes o diabo ele permite, muitas das vezes a pessoa fique na igreja, mas que ela não fique muito longe, que ela não fique fora do domínio, que ela não fique fora do seu alcance. O diabo sabe que para levar uma pessoa para o inferno, muitas das vezes precisa tirar ela da igreja. Não precisa tirar, não precisa fazer que a pessoa vá para... Ele deseja fazer isso. Você vê, pelo faraó, o povo continuaria na escravidão. É a mesma coisa do diabo. Pelo diabo, ele quer que a pessoa fique na lama, que a pessoa fique no mundo, que a pessoa fique servindo a ele com uma vida totalmente destruída. Mas, se a gente vê aqui, ele permitiu que eles fossem fazer o sacrifício, mas não fossem muito longe. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos as artimanhas do diabo, que muitas das vezes ele permite a pessoa vir à igreja, permite a pessoa oferecer um sacrifício de culto, mas que essa mesma pessoa esteja ainda no seu domínio. Essa mesma pessoa, ela esteja no seu alcance. E através do quê? Através de quando a pessoa, ela ainda aceita as propostas do diabo. Quando a pessoa ainda, ela aceita os prazeres do mundo, os prazeres da carne, quando ainda a pessoa, ela aceita para si aquilo que o diabo impõe. Sendo que os princípios da fé, aquilo que nos dá direção para que nós venhamos obedecer a Ele, nós não podemos negociar jamais com o diabo, mesmo que ele venha com a sua artimanha. Olha a artimanha dele: vocês podem oferecer sacrifício, mas não vão muito longe, e ainda mais, ore por mim, viu? Sejam lá, ofereça, mas ore por mim. Então veja a artimanha do diabo. Ele é sedutor. Ele não quer fazer que as pessoas entendam que por trás das propostas dele, ele está por trás das propostas. O diabo não quer que as pessoas entendam isso. Você está entendendo sim ou não, gente? E nós, como cristãos, nós não podemos aceitar as propostas do diabo. Moisés aqui, ele poderia, então você vai deixar a gente ir até o lugar do sacrifício ao Senhor? Então a gente vai. Mas ele não aceitou a proposta do diabo. Ele quis dizer assim, ó: você que manda quem manda na minha vida é quem? Igreja? É Deus. Então, quem que tem o controle da sua vida? Quem reina na sua vida, como nós pregamos esses dias? Em qual reino você pertence? O reino de Deus ou o reino desse mundo? Ou o reino desse século? Ou Deus desse século? O Filho fez essa primeira proposta a Moisés. E aí no versículo 29 vai dizer assim: respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei a quem, igreja? Ao Senhor. Versículo 29, viu? Amanhã estes enxames de mosca se retirarão e farão dos seus oficiais e do seu povo somente que Faraó não mais me engane e não me deixe ir. E me deixe ir. Povo para que ofereça
o sacrifício ao Senhor. Diga glória a Deus, gente. Então vamos lá. A primeira coisa, as propostas do diabo desse mundo, nós não podemos aceitar. Nós não podemos viver muitas das vezes dentro da igreja, mas sendo ainda controlado pelo diabo. O diabo tendo domínio na vida da pessoa. E é fácil entender isso aqui. Não precisa de muita teologia para a pessoa entender. Se você obedece à voz de Deus e não negocia com o diabo, com as propostas dele, você anda na verdade, na palavra de Deus, então você está fazendo a vontade de Deus. Então você não está negociando com o mal. Diga glória a Deus, gente. A segunda coisa que nós vamos ler aqui é Êxodo 10, versículo de número 8. A gente vai falar de algumas coisas hoje, mas a gente vai falar mais diante desse mês. 10, versículo 8, né? Vamos lá. Diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, e tende conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedirtes e o que expulsaram da presença de Faraó. Diga graças a Deus, gente. Então, presta atenção aqui novamente. Faraó, ele chama Moisés e chama Arão. E aí ele chama, e aí a pergunta: mas espera aí, quem que vai para esse sacrifício? Quem que vai? Aí Moisés falou: não, vai os velhos, vai as crianças, ou seja, vai todo mundo vai conosco, o rebanho, vai tudo conosco. E aí, o que Faraó falou? O que Faraó falou? Faraó falou assim: não vai porque não só vai os homens, só é necessário para oferecer o sacrifício ao Senhor os homens. Não tem necessidade de todo mundo ir. E aí, o que Moisés, ele decidiu? Ele decidiu que não. Porque qual é a segunda coisa? Primeiro é a presença de Deus, é não negociar com o mal, é obedecer à voz de Deus. Mas qual é a segunda coisa mais sagrada que Deus, ele deixou nessa terra para que nós venhamos cuidar, gente? É o seu dinheiro? É o seu patrimônio? É a sua família. É a sua família. É os seus entes queridos. É aqueles que são o seu povo. E aí
Faraó não, Faraó queria separar. E o projeto, o plano do diabo é esse. Ele quer separar as famílias. Ele quer desunir as famílias. Como ele tem lutado e feito nos dias atuais. Quantas famílias que o diabo hoje tem destruído, causando separação, causando discórdia, causando brigas. Ele quer separar. O plano dele, a alegria dele, o prazer dele, destruir as famílias. Entendendo em nome de Deus? Nós, como servos de Deus, nós temos que vigiar, deixar que o diabo venha tocar na nossa família. Nós não podemos deixar que o diabo venha tocar nos nossos entes queridos, não. Mas nós temos que lutar, nós temos que dizer, não, diabo, você não vai separar a minha família. Você não vai causar a desunião. Porque entenda, tudo que é proposta do diabo para trazer separação na família que Deus uniu, isso daí vem do diabo. Diga glória a Deus, gente. Vem do diabo. Ah, mas é uma pessoa que me aconselhou, é isso, aquilo. Não, é do diabo. O próprio Faraó aqui estava dizendo, não precise todo mundo. Para que vocês vão todo mundo? Só precisa ir os homens, vai lá, vocês vão lá, oferece o sacrifício, mas não, Deus, mundo, e aí? E aí, qual voz que você vai ouvir? É a voz de Deus ou a voz do diabo que quer causar a discórdia, que quer causar a desunião? Foi isso que Faraó quis fazer. E a terceira coisa aqui está no versículo de número 10, do versículo de número 24. E detalhe, 10, 24. E detalhe, principalmente, o diabo ele quer separar aqueles que estão dentro de casa. Aqueles que são família dentro da casa. E aí você, como servo de Deus, como cristão, você tem que entender que, por exemplo, a gente já avalia aqui, que a nossa maior batalha é com o diabo. A nossa batalha não é carne nem sangue. Não é carne, não é sangue. Mas é contra os principados, a potestade. Então, por exemplo, quem está virando a cabeça do familiar? De repente o familiar estava bem, estava tudo em paz. Aí de repente você fala, nossa, fulano virou a cabeça. Fulano, estava tudo bem. Deu uma loucura na cabeça de fulano, que o diabo semeou para que houvesse uma contenda, para que houvesse uma discussão. É isso que o diabo quer. E às vezes a pessoa, mesmo ela sendo da igreja, ela ouvindo a palavra, ela buscando a Deus, de vez a pessoa fechar a brecha para o diabo não entrar e não ir, porque é o projeto dele. Ele veio matar, roubar e o que, igreja? Destruir. E às vezes a pessoa, ela não vigia e ela deixa a porta, a porta grande para o diabo entrar, totalmente aberta para o diabo entrar. De vez, quando vem os pensamentos malignos do diabo para causar contenda, discussão, a pessoa não está repreendida em nome de quem, igreja? De quem? De Jesus. Mas não, a pessoa quer, eu quero fazer isso mesmo. O diabo, a pessoa entende que é o diabo. A pessoa entende que é o diabo, mas a pessoa não, está fazendo isso mesmo. Meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo, meu filho está fazendo isso, minha filha está fazendo. Aí de vez a pessoa repreender aquela voz, aquela semente
o diabo dá contenda, a pessoa abraça. Então, isso que o diabo quer fazer, o diabo quer fazer a separação, a desunião. Ele quer causar contenda, ele quer causar discórdia. E aí, você e eu, nós não podemos essa proposta do diabo. Diga glória a Deus. Versículo de número 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Respondeu também: tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocausto que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos o Senhor de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los, o que, igreja? Ir. Então, veja a terceira proposta de Faraó, a terceira proposta do diabo. Então, ele diz assim: vai todo mundo, vai, mas vocês vão deixar aqui os seus rebanhos, vocês vão deixar os seus bens, vocês vão, todo mundo, mas vocês vão deixar aqui as suas coisas, as suas posses. E aí Moisés, ele não aceita aquilo. Moisés falou assim, ó: nenhuma unha vai ficar, não é isso? Versículo 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir a quem, igreja? Ao Senhor. Então ele disse, ó, nada vai ficar aqui. Nós vamos levar todas as pessoas e nós vamos levar também tudo que é nosso. Primeira coisa que Moisés não aceitou negociar com o Faraó também nessa situação, porque ele fala: eu não sei o que eu vou oferecer ao Senhor, eu não sei o que Deus vai me pedir, eu não sei o que Deus vai me pedir, e aquilo que Deus me pedir, eu tenho que estar preparado para dar. Diga glória a Deus, gente. Eu tenho que estar preparado para oferecer a Ele, porque Ele pode me pedir, seja o que for, e eu tenho que estar preparado para dar. Aí existe a diferença daquela pessoa que vai agradar a Deus e a pessoa que agradar a Deus, que vai talvez tentar agradar a Deus, mas não vai agradar, que é o que? Por exemplo, Deus, Ele quer aquilo que pede. Ele não quer aquilo que você quer dar. Ele não quer aquilo que você simplesmente quer oferecer a Ele. Ele quer aquilo que Ele pede. Diga a Deus, gente. Então existe essa diferença. Espera aí, o que Deus quer que eu entregue a Ele? O que Deus quer que eu dou a Ele? Não é aquilo que eu quero dar, porque aquilo que eu quero dar é pequeno, é insignificante, mas o que Deus quer que eu venha dar? E eu tenho, o servo de Deus, o cristão, tem que estar disponível para dar aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é obediência, é a primeira coisa que Deus quer é a sua vida. Vem entregar a sua vida a Ele, a sua vida. Mas imagina, Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que poderia pedir qualquer coisa.
O que Ele quer em primeiro lugar de você? A nossa vida. Diga glória a Deus, gente. Ele quer a nossa vida para que Ele venha reinar. Ele quer a nossa vida para que Ele venha cuidar. Então, coisa que nós temos que entender aqui é que nós temos que dar para Deus aquilo que Ele nos pede. Diga glória a Deus. E a primeira coisa é a nossa vida. A segunda coisa aqui é que Moisés, ele não quis abrir mão daquilo que ele tinha. Moisés não quis abrir mão daquilo que ele conquistou. Ele poderia abrir mão, mas ele não quis. E aí, tem muitos que, por exemplo, critica uma pessoa querer prosperar, por exemplo, querer vencer, querer ser abençoado. E isso não é pecado não. Lógico, se você colocar as bênçãos, a prosperidade, essas coisas acima de Deus, aí é uma coisa, nada pode ficar acima de Deus. Diga glória a Deus, gente. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você vê que a primeira coisa que Faraó tentou tirar de Moisés foi tentar negociar com ele uma coisa. E a gente falou, a primeira coisa ali foi uma coisa espiritual, depois familiar, e agora, além de tudo, financeiramente. Ele queria roubar, ele queria tirar aquilo que eles tinham. Só que Moisés, ele não aceitou. Diga glória a Deus, gente. Porque tem que ser, não ser conforme nós queremos, mas conforme que Deus ele quer. Deus ele pede. Porque aqui, por exemplo, ele poderia falar: ah não, então a gente larga tudo aí, a gente deixa tudo aí e a gente vai seguir caminho. Mas não era a Deus que... Diga glória a Deus, gente. Quem está entendendo em nome de Jesus? E tem ocasião, presta atenção, tem ocasião que Deus ele fala para largar tudo. Que Deus fala. Deus não falou, por exemplo, Jesus ali, não falou para Pedro: larga tudo isso aí, esses peixes aí, essa pesca maravilhosa, larga tudo e você... Então, não o que é questão é aonde está a vontade de Deus. O que Deus quer de mim? É isso que é a questão. Se Deus mandar eu largar tudo, eu tenho que largar. Se Deus mandar eu estar com tudo, continuar ali naquele lugar, eu vou continuar, porque é ali que Deus vai me abençoar. Diga glória a Deus. Então é essa a direção de Deus para a nossa vida nessa noite. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Isso, a gente vai fazer uma oração, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, muitas são as propostas do diabo, meu Deus, para tentar nos fazer desanimar, para tentar, meu Deus, nos fazer, meu Deus, se distanciar do Senhor. Meu Deus, o diabo sabe, o maligno sabe, que aquilo que nos afasta do Senhor, meu Deus, é o pecado. Aquilo que nos afasta do Senhor, meu Deus, iniquidade, meu Pai. E muitas das vezes vem proposta do diabo, muitas das vezes vem proposta desse mundo, meu Deus, para que nós venhamos se distanciar do Senhor, meu Deus. Derrama sobre nós, meu Deus, do Teu Espírito, meu Deus.
para que nós venhamos permanecer firme, para que nós venhamos permanecer na fé, meu Deus. Nós sabemos, meu Pai, que com as nossas próprias forças, meu Deus, nós não conseguiríamos vencer, meu Pai, a tentação, o diabo, o pecado, esse mundo, meu Deus. Mas com Teu Espírito, meu Pai, nós podemos vencer, meu Deus, as propostas do diabo, meu Deus. Meu Pai, o diabo, ele veio para destruir, meu Deus, e é isso que ele tem feito com muitos lares. É isso que ele tem feito, meu Deus, com muitas famílias, meu Pai, nesse mundo, destruindo casamentos, destruindo, meu Pai, relacionamentos, destruindo, meu Deus, amor de pai para com filho, de filho para com pai, e de filha, de mãe. Meu Deus, o que mais o diabo quer, meu Deus, causar nesse mundo, meu Deus, é a divisão, é a discórdia, meu Pai. E nós, meu Deus, não podemos aceitar, meu Deus, isso dentro da nossa casa, que o diabo venha destruir. Não, meu Pai. Oh, meu Deus, nos dá sabedoria, direção, meu Pai. Nos dá, meu Deus, os ensinamentos da Tua palavra, e colocando em prática, meu Deus, o diabo não vem achar brecha para destruir, meu Deus, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, se essa pessoa está aqui, meu Pai, que ela venha estar disposta, meu Deus, a não fazer a vontade, ou mesmo a sua vontade, mas que acima de tudo, meu Deus, venha estar a vontade do Senhor na nossa vida, meu Pai, a direção do Senhor na nossa vida, meu Deus. Então não deixa que o diabo venha tomar aquilo que essa pessoa tem, meu Deus. Não deixa que o diabo venha tomar aquilo que o Senhor deu para ela, aquilo que o Senhor entregou para ela, meu Pai. Aquilo que talvez essa pessoa lutou, trabalhou com muito esforço, com muita luta, com muita dedicação, meu Pai. E nós queremos, meu Deus, fazer a Tua vontade, o Teu querer, meu Deus, e Te agradar a cada dia. Feche os seus olhos e não dependa da minha oração, porque essa oração é uma oração que você e Deus pode fazer nesse momento. É algo que você e Deus pode se relacionar e estreitar o seu relacionamento com Ele. Então fale com Ele. Se você assim deseja não aceitar a proposta que o diabo coloca, se você não deseja aceitar que o diabo venha semear a contenda na sua casa, se você deseja, acima de tudo, aquilo que Deus pede, mesmo às vezes não aquilo que você quer, aquilo que você deseja, feche os seus olhos e fale com Deus, fale com o seu Criador, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus e diga: meu Deus, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, gente. Amém.
Você já refletiu sobre o significado espiritual dos dízimos e ofertas? Frequentemente, vemos essas práticas de forma humana e material, negligenciando o seu profundo significado em nossa caminhada espiritual. São expressões tangíveis de nossa devoção e confiança em Deus. Ao entregar voluntariamente a 10ª parte do que temos, reconhecemos que tudo vem de Deus. É um ato de gratidão e humildade, um testemunho de nossa confiança em sua provisão contínua. As ofertas e os dízimos nos permitem semear no reino de Deus. São oportunidades para demonstrar nosso amor por Deus e pelo próximo, colaborando com o trabalho evangelístico. Você pode expressar sua fidelidade utilizando os dados oficiais que aparecem na sua tela. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria.